Olá pessoal, curso Termometria PT100 13, resistência de isolação, bulbos de resistência ASTM E644 e E1137. Bom pessoal, aqui sobre resistência de isolação, eu estou bolando um negócio bem bacana aí para passar para vocês. Uma coisa que eu levo comigo é o seguinte: se você quer entender de alguma coisa, sobre algum produto, entender bem, ser um especialista nisso, leia norma. Isso eu falo nos meus cursos, falo nas minhas palestras, leia a norma. Então, eu vou começar a fazer um negócio bacana aqui, da gente pegar trechos da norma e a gente ir a fundo nesses trechos para a gente ver quanta coisa legal tem na norma, que é muito bom para a gente poder melhorar a nossa fala, melhorar os nossos conhecimentos. Então, vamos lá, resistência de isolação. Vamos falar aí sobre a norma STM E1137 e o IE644, está dentro do book aí da STM. Testes necessários. Tema de apresentação, resistência de isolação. Deixa eu mostrar aqui para vocês o que a STM fala. Ela tem uma tabelinha lá de testes necessários para PT100, olha que legal. E a gente vai fazer um por um, e a gente vai pegar na norma, eu vou traduzir os pontos da norma e a gente vai colocar um por um para vocês verem quanta coisa interessante a norma traz e o pessoal não conhece. Tá? Então vou começar aí pela resistência de isolação, onde está a flechinha aqui, vermelho, resistência de isolação, que é o tema da apresentação de hoje. Nós temos aqui teste previsto, resistência de isolação. Como temos também resistência e temperatura, comprimento mínimo de imersão, olha que legal, uma dúvida que o pessoal tem muito, pressão, tempo de resposta térmica, o pessoal pergunta demais isso, vibração, autoaquecimento, estabilidade, efeito termoelétrico, choque mecânico e dimensional. Tudo isso a norma fala, o pessoal tem dúvida, pergunta para todo mundo, menos lê a norma. Então, a gente vai fazer passo a passo, vídeo a vídeo da norma. Aqui são os métodos de teste que ela prevê para cada assunto desse. Então, resistência de isolação é o método de teste descrito no E644, seção 5. Eu vou explicar isso aqui direitinho para vocês. E o critério de aceitação está na E1137, parágrafo 9.3. Vamos entender isso, depois mais para frente eu vou fazer um vídeo de cada um e a gente vai aprender junto aí, pessoal. Norma STM E1137 e 644, testes necessários. A gente separou aqui o foco, que é a resistência de isolação, e vamos lá. Critério de aceitação, parágrafo 9.3. Está aqui o parágrafo. O que diz? Resistência de isolamento. A resistência de isolamento entre cada fio de conexão e a bainha deve cumprir os requisitos do quadro 3. Então a norma fala de um quadro 3, eu coloquei o quadro aqui. Quando testado de acordo com os métodos de ensaio E644A, está aqui, PRT, devem ser ensaiados com, pelo menos, o comprimento mínimo de imersão expostos ao ambiente de temperatura. Mais para frente a gente vai falar muito sobre comprimento mínimo de imersão, vou ver que a norma fala. Vamos seguir um pouquinho aqui, focando em resistência de isolamento. Resistência de isolação. Tensão aplicada em volts, DC. Então, o mínimo e o máximo, quanto que eu tenho que aplicar em volts, né? E a resistência mínima de isolação que tem que dar. Então, por exemplo, se eu aplicar de 10 a 50 volts, a resistência mínima numa temperatura ambiente vai ter que dar 100 mega. Isso aqui eu estou falando entre o fio e a bainha. A bainha eu falo tubo, a parte metálica que envolve a parte de fora. Então, o fio interno tem que estar isolado da parte externa de proteção na proporção de 100 megohms quando estiver na temperatura de 25 graus. 300 graus, 10 megohms. 650 graus, 2 megohms. Quanto maior a temperatura, mais a isolação cai. Existem algumas empresas no Brasil, algumas empresas não, que eu conheço uma empresa que pede isso, é uma empresa do ramo de petróleo. Ela pede essa situação de 650 graus, uma resistência de isolação conforme norma. Lembrando que aí você vê como é que são as coisas, né? Não adianta ter uma isolação mínima de PT100 para 650 graus, como a gente viu aí nos vídeos,
PT100 só serve até 420. Então, pessoal que tiver dúvida, por que 420? Tem um videozinho sobre isso. Porém, a norma fala aqui sobre resistência mínima de isolação, 650 graus, 2 megahms. Tá? Por quê? Porque a norma está errada? Não. Porque para você ter um termômetro PT100, que suporte, que possa medir 650 graus, o invólucro dele é totalmente especial. O bulbo tem que ser de vidro. Então, no Brasil, nesse padrão que nós fabricamos aí de bulbo, bulbo filme, termorresistência filme, que o pessoal coloca aí normalmente, esse padrão 650 graus não é possível. Tá? Não é que a norma está errada. Temos que tomar muito cuidado. Então, nos padrões nacionais, eu recomendo 420. Não vejo uma empresa que saiba fazer, por exemplo, encapsulamento de vidro PT100. Isso é tudo importado. Então, é tudo lá fora, não no Brasil. Né? Então, vamos seguir um pouquinho para frente aqui. E aí, eu vi aqui os critérios de aceitação, que a gente acabou de ver agora, e os métodos de teste. Olha que a I644 fala sobre testes necessários, né? Na parte de isolamento. Olha cada coisa legal. Teste não destrutivo, o método de teste para você ver a resistência de isolação, a norma coloca que não é destrutivo. Teste de isolamento entre a capa externa metálica e seus condutores. Eliminar a umidade que, quando existente, pode causar variações na medida do sensor de temperatura. Excesso ou fora de norma, se a PT100 tiver com uma resistência de isolamento fora de norma, você no processo vai verificar que ela dá variação de temperatura. Existe uma fala que eu já usei em alguns vídeos, que coloca: o sensor ficou louco, né? O PT100 está louco, ele mede uma variação muito grande de temperatura. Isso aí é devido à baixa isolação dele, e a norma também fala sobre isso, tá? Causar variações na medida do sensor. Ao aplicar a tensão DC no sensor, recomenda-se que seja aplicado com a polaridade direta ou invertida. Veja, como você está falando em PT100, lógico, o PT100 não tem polaridade, tá? Mas aqui eu não tinha o termo certo, então eu coloquei com a polaridade direta e invertida. Então, você faz de um jeito e faz do outro. Você inverte o modo de fazer a verificação, porque a norma pede isso. Tá? Muito pouca gente faz isso, viu? Quando vai fazer a verificação de resistência de isolamento, pega o megômetro, vai lá, mede, deu, não deu, não deu. Então, a norma pede para você fazer e depois inverter os cabos e fazer na situação direta e inversa. Lembrando que eu sei que PT100 não tem polaridade. É uma forma que a gente encontrou de falar para inverter os terminais do megômetro, tá ok? A resistência entre os filamentos do termopar aqui não são verificados. Então, ninguém está falando aqui para fazer medição de resistência entre os filamentos, propriamente dito. É sempre entre o filamento e a parte externa metálica. E aí ela vai até mais. A resistência entre eles nada tem a ver com um método para que possamos estimar erros de medição. Eu medi a resistência de um termopar e a resistência dele está alta, está baixa. Não tem nada a ver isso com erros de medição. Então a norma fala muito bem isso, que a resistência de isolamento é isolação entre a parte externa e o filamento, entre os dois filamentos, né? Na realidade, se você tiver com ele pronto, e aí ela vai falar um pouquinho mais, eu faço a verificação com qual dos fios, com os dois, com um, com o outro. Ela fala um pouquinho mais além e a gente vai chegar nesse ponto aí. Eu só estou adiantando essa dúvida que pode passar na cabeça de vocês aí. Tá? A resistência de isolamento é para ser medida junto com outros testes. É aqui. Assim, o sensor precisa estar devidamente montado e finalizado em sua forma final de uso. Então, se eu pegar um fio ou outro, se ele está formado o termopar, eles estão em curto na ponta. Então, tanto faz pegar um ou outro, a resistência de isolamento entre fios e bainha, entre fios e o tubo metálico, será a mesma. Tá? O aparelho a ser usado precisa ter uma capacidade de pelo menos 10 gigohms e a 1010 volts. Normalmente é 1000 volts. Né? Mas ela fala em capacidade mínima aqui, tá? 10 GB. Eu não posso pegar um aparelho que tenha uma capacidade muito inferior a isso. Né? Muito inferior não.
tenha que ser igual ou maior que isso. Antes de fazer outros testes, vibração, pressão e calibração, o teste de resistência é requerido. Então é o primeiro teste. Antes de você fazer um teste de calibração, eu não posso calibrar um sensor no laboratório de calibração sem ver a resistência de isolação dele. Eu não posso fazer um teste de pressão, de vibração. Pede-se para que veja primeiro a resistência de isolamento. É a primeira a ser vista. E o último aqui, o sensor deve estar a uma temperatura ambiente. É isso que recomenda a norma. É bem legal, parece que é um assunto meio óbvio, muito fácil, mas aqui tem coisas aqui que eu tenho certeza que muita gente não sabia, tá? Que o aparelho a ser usado tem que ter uma capacidade mínima de 10 GB, né? Que você tem que medir de uma maneira direta e inversa e não só de uma maneira só. Então é muito importante ler norma, pessoal. Ler norma, você vai ser um especialista em um produto. Então, a gente vai avançar muito em norma, você vai ver quanta coisa legal tem na norma, o pessoal tem dúvida e não lê a norma. Então a gente vai tentar criar um hábito aqui de o pessoal ler norma. Então eu vou desmistificar isso, tá? Então é a nossa intenção. Se você gostou dos nossos vídeos, ajude a manter esse trabalho, curta, compartilhe, por favor se inscreva no nosso canal, nós estamos precisando de mais e mais inscritos. Por quê? Porque daí a gente pode se tornar um canal importante para o YouTube, que o pessoal conheça, né? Então a gente vai aumentando o pessoal que está escrevendo, aumentando as visitas, isso é muito legal. E eu estou me propondo a colocar meus 30 anos aqui sem nenhuma pretensão. Eu queria muito que todo o meu conhecimento ficasse aí para as gerações futuras. Meu WhatsApp, apenas para os inscritos, se inscreveu, passa um WhatsApp aí, a gente está fazendo um grupo para fazer, tirar dúvidas, né, de discussão, e criamos aqui o facebook.com/curso termometria. Também os vídeos vão sair daqui, eu vou jogar lá, a gente vai poder também discutir alguma coisa lá e também conseguir outras pessoas também através dessa ferramenta muito importante que é o Facebook. Meu nome é José Eduardo Toselli. Meu muito obrigado, um grande abraço a todos, obrigado ao pessoal que anda escrevendo e curtindo aí, valeu mesmo, obrigado, até logo.